Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos gravar a partir de hoje vídeo sobre os princípios fundamentais do direito penal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o princípio da legalidade. Vamos lá? O princípio da legalidade tem como fundamento legal o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, que enuncia que não há crime sem lei anterior, nem pena sem prévia cominação legal. Essa definição do princípio da legalidade também está expressamente prevista no artigo 1º do Código Penal. Qual o principal objetivo do princípio da legalidade? Limitar o poder de punir do Estado, ou seja, o Estado, enquanto detentor do poder de punir, não pode criar infrações penais e as suas respectivas sanções se não for mediante lei. E qual seria essa lei? Não pode ser uma lei qualquer, tem que ser uma lei emanada do Congresso Nacional que siga todo o processo legislativo formal e material. Em decorrência do princípio da legalidade, nós temos algumas funções importantes que decorrem desse princípio. Essa lei penal, quando criada pelo Estado, ela tem que ter algumas características. Tem que ser uma lei escrita, tem que ser uma legislação penal estrita, uma lei penal certa e uma lei penal prévia. Quais são as principais características dessas funções? A lei penal, inicialmente, deve ser uma lei prévia, ou seja, o Estado não pode criar tipos penais e respectivas sanções sem que haja uma legislação anterior que os defina. Esta é uma característica importante do princípio da anterioridade penal, ou seja, não há fatos relacionados a crimes sem uma prévia definição em uma lei penal. Outra característica importante do princípio da legalidade diz respeito à sua função da lei ser escrita, ou seja, a lei penal deve ser escrita e publicizada a todos os cidadãos, de forma que os costumes não tenham o poder de criar infrações penais e respectivas sanções. Somente uma lei escrita, promulgada pelo Congresso Nacional, tem o poder de exigibilidade. Outra função importante do princípio da legalidade diz respeito à lei penal ser estrita, ou seja, essa lei penal deve ser uma lei publicada pelo órgão competente para criá-la, ou seja, somente a União, nos termos do artigo 22 da Constituição Federal, tem o poder de criar norma penal, ou seja, a União, através do Congresso Nacional, edita a legislação penal relacionada a cada fato incriminador. Somente a União pode editar normas de caráter penal. E outra característica importante é que a lei penal deve ser certa, ou seja, o Estado, enquanto detentor do poder de criar as leis penais, não pode editar leis penais que sejam vagas e indeterminadas. A criação de tipos penais deve estar relacionado a fatos certos e objetivos, de modo que cada cidadão possa compreender a natureza e o alcance da norma incriminadora. Estas são as principais funções do direito penal relacionadas ao princípio da legalidade. Visto essas características, surge uma questão importante acerca da legalidade, do princípio da legalidade. Recentemente, o órgão da Presidência da República editou a medida provisória 966 de 2020, que trata sobre a responsabilidade de agentes públicos na prática de atos que digam respeito ao combate ao Covid-19. Essa medida provisória trouxe alguns conceitos importantes no que diz respeito à responsabilização administrativa e civil de agentes públicos que estejam diretamente relacionados no combate à pandemia. Um questionamento que deve ser feito diz respeito à Presidência da República, enquanto órgão que pode criar leis ordinárias e encaminhá-las ao Congresso Nacional. A Presidência da República poderia editar alguma medida provisória tratando sobre matéria penal, nesses casos de combate ao Covid-19, se atentarmos bem ao artigo 62 da Constituição Federal, nós podemos perceber que
a própria Constituição dá essa saída para a norma penal, vedando expressamente a edição de medidas provisórias para tratar de matéria penal, ou seja, em estrita observância ao princípio da legalidade, a Constituição Federal diz que é vedada a edição de medidas provisórias para tratar de matéria penal, certo? Esse foi o nosso vídeo sobre o princípio da legalidade. Um abraço a todos, até mais.